Paz do Senhor, meus prezados e queridos irmãos, um prazer muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês para estarmos aqui meditando um pouco na Palavra de Deus, mais uma lição aí da CPAD. Hoje nós temos aí para a nossa reflexão a lição de número 7 de 14 de fevereiro de 2021. A lição de hoje tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Um tema muito importante e nós estaremos meditando um pouco em torno dessa temática aí, de acordo com o que a lição nos apresentar. É importante observarmos aqui o título da lição, Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência, porque a ideia de culto aqui a Deus na lição e na Bíblia, podemos dizer assim também, traz a ideia da adoração. Então, culto aqui, quando nós utilizamos aqui a expressão culto, entenda-se culto como adoração. Portanto, cultuando a Deus, ou seja, adorando a Deus, podemos dizer assim, é o título da lição, com liberdade e reverência. Essa segunda parte aqui do título da lição é muito importante, porque fala da adoração, do culto a Deus com liberdade e reverência. Às vezes nós percebemos que há um mau entendimento em relação à questão da liberdade, como se fosse oposta à reverência. Porque muitas das vezes há aqueles, principalmente no âmbito pentecostal, que acham que a ideia da liberdade é você poder ser irreverente, às vezes no sentido de não ser ético, no sentido de extrapolar, vamos dizer assim, aquilo que é normal, para ser mais claro, como se a liberdade no espírito nos desse o aval para sermos meninos, para sermos fanáticos, para termos atitudes, principalmente quando no momento do culto, atitudes infantis, de meninices, como se isso fosse a liberdade do espírito. É claro que eu não estou aqui querendo julgar, não estou julgando a forma como cada um experiencia a presença de Deus, porque sabemos que as pessoas têm temperamento diferente, têm a forma de manifestar os seus sentimentos, as suas emoções de forma diferente, e isso tem que ser respeitado. Nós não podemos também ser ignorantes em achar que todos aqueles que, quando do momento de uma euforia, de uma efusão do espírito, de uma experiência no espírito, e às vezes alguns pulam, vibram, correm, etc., nós não podemos dizer que necessariamente isso seja algo demoníaco, que não seja algo da parte de Deus. Como também muitos têm a mesma experiência, porém conseguem se manter suave, tranquilo, sem expressões externas além do normal. Mas não quer dizer com isso que o fato de alguém estar calmo, que é o Espírito Santo que deixou a pessoa ali calma, tranquilizada, ou também o oposto, que o fato de alguém estar correndo, pulando, que é o Espírito Santo que está fazendo isso. Nem uma coisa nem outra. Não é o Espírito Santo nem que leva a pessoa a pular e nem que leva a ficar calmo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, é uma experiência que o homem tem com Deus, porém é necessário que nós entendamos que é o Espírito de Deus atuando no espírito do homem, no homem como um todo, atuando na sua alma, no seu espírito, porque também dizer no seu corpo. E aí a maneira, a experiência, a forma como expressa essa emoção é diferente. Então, por exemplo, quando alguém está pulando, alguém está dançando, rodando, correndo, o ato de rodar, pular e correr, essa é uma atitude da pessoa, do indivíduo, da sua emoção. Não é o Espírito Santo que está correndo, não é o Espírito Santo que está gritando, que está pulando, que está batendo no banco. Não. É simplesmente que essa pessoa, diante dessa emoção, dessa experiência, o seu emocional se comporta dessa maneira. Então, vou dizer que esse ato de correr é o Espírito Santo que está levando alguém a gritar, a pular, a correr. Não é o Espírito Santo que está levando. O Espírito Santo está atuando na vida dessa pessoa? Sim, pode ser que sim. Não quer dizer que todos que fazem assim seja uma atuação do Espírito Santo, mas é possível
que alguém tenha uma experiência legítima com o Espírito Santo, mas como a Bíblia diz que o espírito do profeta ou do homem, ele é sujeito ao homem, está dizendo o espírito do homem, e o homem, às vezes, ele vai ter reações diferentes diante de qualquer experiência emocional. Ele vai ter reações diferentes. Então, alguns, diante da emoção muito grande de poder estar tendo essa experiência com Deus, pode se extrapolar, pular, correr, etc. Outros podem se manter de uma forma totalmente inalterada, no caso, nas suas reações externas, e não quer dizer que um seja mais usado e o outro seja menos usado. Então, esse esclarecimento eu julgo que é importante, e em se tratando da liberdade e reverência, é necessário que nós entendamos que não se deve tomar liberdade no espírito para poder, por exemplo, ser irreverente. Porque muitos pensam assim, não, eu tenho liberdade, então eu posso ser irreverente no aspecto de poder, quem sabe, até escandalizar. Não é esse o sentido da liberdade. O verdadeiro sentido daqui da liberdade, cultuando a Deus com liberdade e reverência, deve ser tomado, apesar de que é um mau entendimento, principalmente no âmbito pentecostal, mas deve-se tomar aqui liberdade como sendo liberdade no Espírito Santo. Ou seja, a ideia de cultuar a Deus com liberdade é a ideia de que o nosso culto não seja um culto engessado, não seja um culto programado, premeditado. Mas a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade em que sentido? É que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, as nossas palavras, as nossas reações, que de fato elas sejam guiadas pelo Espírito Santo, mas que não seja algo robotizado, que não seja algo programado. Então a liberdade do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito ele atua como um vento, que não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo nascido do Espírito. Então nós temos que entender que a liberdade no cultuar a Deus é exatamente essa possibilidade de que o verdadeiro culto seja prestado a Deus de uma maneira totalmente na direção do Espírito Santo. Que eu não esteja preocupado com o homem, com a forma de agradar os homens, mas que o Espírito Santo, de fato, ele esteja me conduzindo na adoração, mesmo porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então não é a altura da minha voz, se alta ou baixa, não é a beleza do meu canto, se eu canto bem ou não é isso que vai impressionar a Deus. Não é que eu vou chegar aqui e vou cantar muito bonito e Deus vai ficar impressionado porque eu cantei muito bonito ou porque na minha oração eu sei orar de uma forma muito eloquente, com palavras muito rebuscadas, e aí eu vou impressionar Deus com o meu vocabulário. Não é isso. A ideia aqui do cultuar, da adoração com liberdade é deixar que o Espírito Santo ore por nós, ore em nós, louvado seja o nome do Senhor. E necessariamente a verdadeira liberdade no Espírito, ela anda lado a lado com a reverência a Deus. Por quê? Porque uma vez que nós oramos no Espírito, que é o Espírito de Deus que ora em nós e através de nós, o Espírito de Deus já está dizendo, ele é de Deus, e ele necessariamente ele vai honrar a Deus, ele vai reverenciar a santidade de Deus. E isso não só através de palavras, mas que a nossa vida seja uma vida de culto. Que as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos relacionamentos sociais, interpessoais, que tudo isso seja uma forma de cultuar a Deus. E nós tenhamos a consciência que o culto a Deus, ele não se resume àquelas horas, 2, 3 horas que nós reunimos no ambiente, ali no templo, uma vez, 2 vezes por semana. Não é isso. O culto não é isso. Também lá nós podemos cultuar, sim. Mas nós temos que entender que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer cultuando a Deus, adorando a Deus, no negócio que eu faço, no meu namoro, na minha relação sexual, naquilo que eu compro, naquilo que eu falo, no que eu canto. E tudo que eu faço, eu devo fazer cultuando a Deus, e isso só é possível ser culto quando eu esteja direcionado pelo Espírito Santo na liberdade do Espírito. E em todas as minhas ações e até mesmo nos momentos em que eu me encalo. Em tudo isso eu estarei reverenciando, eu estarei honrando a Deus. É claro que a lição
ela não aprofunda a temática nesse aspecto aqui, ela apresenta assim de uma maneira bem assim mais específica para um âmbito pentecostal, mais específico, e no caso aqui as lições da CPAD tem um foco bem mais restrito, principalmente aqui essa temática assim foi tratada, mas eu quero abrir mais um pouco aqui o leque na reflexão aqui do título da lição, mostrando que a ideia de cultuar a Deus com liberdade e reverência, isso diz respeito a uma adoração direcionada pelo Espírito Santo, que honra a Deus, que reverencia a santidade de Deus. Esse é o verdadeiro culto a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto áureo da lição nos apresenta, Deus ele é Espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. É aquilo que falei, é necessário que nós tenhamos consciência disso, que Deus ele é Espírito. E a verdadeira adoração a Deus é aquela adoração que seja guiada pelo Espírito, que seja uma adoração verdadeira. Só dessa forma nós estaremos de fato adorando a Deus, uma vez que Ele é Espírito. A verdade prática nos apresenta, a adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Isso aqui é muito interessante, que é o texto aqui, a verdade prática, nos apresentar aqui que a adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador e não diz respeito de como ele diz respeito a como ele se posiciona espiritualmente diante de Deus e não necessariamente o lugar onde ele adora. E eu acrescento aqui, e a forma física, a posição física como eles se colocam. Ou seja, a verdadeira adoração em espírito não diz respeito, por exemplo, eu tenho que adorar em pé, eu tenho que adorar ajoelhado, eu tenho que adorar deitado, eu tenho que adorar, no caso, no templo, eu tenho que adorar apenas no meu quarto. Não diz isso, não diz respeito a isso. Então, o verdadeiro sentido da adoração em espírito diz respeito à nossa posição espiritual, ou seja, estamos em pé diante de Deus, e diz respeito ao lugar, não o lugar físico, mas o lugar espiritual, ou seja, eu estar em pé diante de Deus, espiritualmente em pé, entende-se aqui, não em pé no sentido físico, mas eu estar diante de Deus, e o próprio lugar da adoração é em Deus. Então é necessário que nós entendamos isso, que a ideia aqui da adoração em espírito não está ligada ao adorar no sentido de um lugar ou no sentido da postura física, mas aqui fala de um lugar espiritual, de uma posição espiritual, que é exatamente estar diante de Deus, estar voltado para Deus, estar orando, sendo guiado, direcionado pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí 1 Coríntios, capítulo de número 14, versos 26 a 32, é o texto aí da leitura bíblica em classe para a nossa meditação. O que nós temos aí? 1 Coríntios 14, 26 a 32. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a edificação. Aqui Paulo ele está falando sobre o culto aqui na igreja de Corinto, e era uma igreja considerada, vamos dizer assim, para a nossa leitura de hoje, uma igreja pentecostal, vamos dizer assim, onde havia os dons, a manifestação do Espírito. E aqui Paulo está trazendo aqui um breve retrato de como era o culto na igreja primitiva, aqui na igreja de Corinto. Ele vai dizer o quê? Que fareis, pois, irmãos? Quando vocês reúnem, vocês ajuntassem, cada um de vós tem salmo, vocês têm a leitura do salmo, há ensinamento, há doutrina, tem revelação aí, já reflete aí a questão dos dons espirituais, tem revelação, tem língua, tem interpretação, aí uma amostra dos dons que se manifestavam ali no meio da igreja. Aí ele afirma, vocês têm tudo isso, não tem? Mas que tudo seja feito para a edificação. Mostrando o quê? Que os dons que se manifestam na igreja, que o culto em si, ele é um culto para Deus e ele deve trazer também edificação para a igreja. Então, o culto é um lugar de edificação.
Isso aqui eu acho muito importante. Ao verso 27 diz o seguinte: e se alguém falar, aí ele vai estar aqui agora disciplinando o uso dos dons na igreja, e mais especificamente aqui dentro desse contexto aqui, falando da disciplina quanto ao ato de falar em língua e de profetizar. Aí no verso 27 ele diz, por exemplo, se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2, quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então o que ele está colocando aqui, que quando do momento de alguém estar sendo usado no dom de língua, que deve se falar 2 ou 3 no máximo, e que cada um fale por sua vez, ou seja, que não fale todos ao mesmo tempo, que um fale, que depois o outro fale, que depois o outro fale. E ele coloca aqui algo que é muito importante, que não é observado na prática no uso dos dons, é que ele diz que haja intérprete. Então Paulo ele instrui a igreja aqui de Coríntio que ao os dons estarem sendo manifestados no meio da igreja, e aqui no caso o dom de línguas estranhas, que haja uma disciplina quanto ao uso, que não fique todo mundo falando ao mesmo tempo, mas que cada um fale por sua vez, e que ao cada um falar, que haja alguém que interprete, no caso aí, a língua que está sendo falada, para que haja edificação. E aí no verso 28 ele vai dizer, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, o que ele ensina é que o uso dos dons, no caso aqui do dom do falar em língua, se for para ser falado na igreja, sendo que não haja interpretação, que cada um ore entre si e Deus. Porque no outro momento ele vai dizer que aquele que ora em língua estranha, ele fala com Deus e ele edifica a si mesmo. Os demais não serão edificados porque não entenderão o que ele está falando. Então aqui a disciplina quanto ao uso do dom de língua, o que Paulo está instruindo é que seja falado de maneira, cada um por sua vez, 2 ou 3 falem, mas que haja intérprete, não existindo no ambiente alguém que interprete a língua, que cada um ore consigo mesmo e que ore entre ele e Deus. Essa é a instrução que Paulo dá quanto à disciplina, no caso do dom de língua na igreja. E também agora no verso 29, ele vai falar sobre a questão da profecia. Aí ele diz o seguinte, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. A mesma coisa, não fale, que fale, no caso, se alguém é usado de profecia, que fale 2 ou 3, os demais julguem a profecia. É interessante que é um dom que a Bíblia coloca aqui, que está passivo ao julgamento, a ser julgado por aqueles que, no caso, que o ouvem. E o verso de número 30, ele vai dizer o seguinte, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, se um está profetizando e de repente Deus usa outro para poder trazer uma profecia, que o primeiro se cale para que o outro possa então falar. A questão da ordem no uso dos dons da profecia. Isso aqui é muito interessante para a nossa observação. E aí no verso de número 31, ele vai dizer, porque todos podereis profetizar, porém um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E aí ele vai fechar com o verso de número 32, dizendo, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, o espírito do homem está sujeito ao homem. Aqui não fala do espírito de Deus que está sujeito, no caso, ao homem, mas o espírito do profeta. O profeta ele pode controlar o seu espírito para poder ter sabedoria, para falar no momento certo, que haja uma disciplina no uso correto dos dons espirituais. Bem, graças a Deus. Aí nós vimos então a leitura bíblica em classe e agora nós iremos para o comentário da lição. Vamos ver aqui o que o comentarista ele nos apresenta aqui no decorrer da lição. A introdução. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Então nós vimos aí que seria o modelo de culto ali da igreja, na igreja primitiva. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Lembrando aquilo que falei,
E a proposta da lição aqui é fazer uma análise de um culto pentecostal, certo? Essa é a análise aqui da lição. O culto pentecostal, liberdade e reverência. Aí o primeiro tópico da lição, que exatamente tem a ver aí com o título, que é cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então o que nós temos aqui? O culto pentecostal, liberdade e reverência, mostrando que o culto pentecostal, aqui nesse tópico, ele deve ser um culto com liberdade, mas que não deve faltar a reverência a quem está sendo cultuado, que é a Deus. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem de destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Isso aqui é interessante, essa introdução desse primeiro tópico, porque mostra que aí o cristianismo ele não tem como objetivo querer padronizar ou destruir as culturas, apesar da proposta do evangelho ela ser universal, mas é necessário que se respeite as culturas, e nós vamos perceber, por exemplo, que em cada cultura haverá as formas culticas, a maneira, a liturgia vai ser de uma forma. Nós não devemos nos escandalizar, por exemplo, a forma como o brasileiro cultua a Deus, a forma como o japonês o faz, como o africano, a cultura africana, alguns povos. Então nós não devemos estar julgando a liberdade, a maneira, a cultura dessas pessoas. Cada um vai louvar a Deus, vai adorar a Deus de acordo a partir da sua cultura, é claro. Aí o primeiro subtópico desse tópico nos apresenta a flexibilidade cristã. A religião cristã ela é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm a sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente dos pentecostais. Cada um vai ter sua forma litúrgica. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver aí uma certa sabedoria, né? Por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. É interessante, por quê? Porque nós não devemos querer engessar a liturgia, padronizar a liturgia, no caso das religiões cristãs, e nem também, o que eu achei interessante, é associar o rigor da liturgia do culto judaico ao culto cristão, mesmo que há elementos do culto judaico no culto cristão, mas não podemos querer a rigor engessar a liturgia do culto cristão com a liturgia do culto judaico. Mas há então uma flexibilidade, mas essa flexibilidade ela deve ter limite. Por quê? Porque ela deve respeitar uma estrutura já existente. Se há uma estrutura, se há um padrão, se há um modelo, a liturgia ela deve corresponder, respeitar um modelo já existente. Aqui o que o comentarista ele quer propor, quando ele diz aqui respeitar uma estrutura existente, ele está tomando por base a igreja, no caso aqui citada por Paulo, lá de Coríntio, que havia lá uma estrutura, dá a entender que havia uma estrutura cultica, que era o que havia no culto daquela igreja. Então, tomando como modelo algo já existente que deve ser respeitado ou minimamente se aproximar no aspecto litúrgico. Aí o segundo tópico da lição nos apresenta o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Então, o nosso enfoque aqui na lição será no sentido da oração, segundo aqui o comentarista. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que quer dizer serviço, adoração, do verbo latreo, que é servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta, ela emprega latreia para traduzir o hebraico evodá, que é serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento.
O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então a ideia aqui, ao apresentar culto e falar mais especificamente de culto pentecostal, é a forma como os pentecostais eles adoram, eles cultuam a Deus, no que consiste esse culto e também a liturgia pentecostal. A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então, se a celebração, se o culto é um momento de reconhecimento e de celebração, de exaltação da majestade divina, isso, é claro, deve ser feito de forma reverente, que de fato venha glorificar a Deus. Por isso deve ser oferecida essa adoração com reverência. 1 Coríntios 14:40 diz o seguinte: faça tudo decentemente e com ordem. A ideia da ordem do culto, e Paulo exatamente ele se propunha a disciplinar a ordem no culto. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo, é um momento de reverência. E a Bíblia, no caso em Eclesiastes 5, verso 1, diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ou seja, quando entrares na presença de Deus. Lembrando que o nosso culto a Deus não deve estar restrito apenas à casa de Deus no sentido do templo, mas a Bíblia diz que Cristo entrou num tabernáculo nos céus, e nós em Cristo nós devemos cultuar aqui na terra, mas saber que o nosso culto ele deve chegar aos céus. Nós temos que entrar constantemente no tabernáculo inaugurado por Cristo, que é o seu próprio corpo, a fim de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, temos que aqui o comentarista faz assim uma observação interessante em relação ao culto, que ao entrar na casa de Deus deve-se desligar o celular, ele fazendo aqui uma paráfrase, um paralelo, ou tendo aqui fazendo assim algo tentando assemelhar ao que o texto de Eclesiastes aborda. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Aí ele coloca essa observação. Se fosse em nossos dias, talvez Salomão ele poderia dizer: olha, desliga o celular ao entrar na casa de Deus. É claro que a gente sabe que o celular ele pode ser usado, quando bem usado, na casa de Deus, sem nenhum problema, para a leitura de um texto bíblico, para a pesquisa de um texto bíblico, não há nenhum problema quanto a isso, mas é a ideia de estar usando para outros fins, para um jogo, para, no caso ali, um Zap, um Face, quando do momento do culto. Seria uma irreverência fazer isso. Daí a ideia aqui, esse trocadilho de dizer: desliga o celular quando entrares na casa de Deus. Então o certo é que a adoração é um momento de estar conectado com os céus e não está conectado com as redes sociais. Seria essa a ideia que o comentarista está passando. Bem interessante. Bem, aí vimos nesse tópico falando sobre o culto pentecostal, sobre essa questão da flexibilidade no culto, que diz respeito a essa liberdade de cultuar. A flexibilidade também diz respeito a essa liberdade litúrgica, e também falando sobre o culto em si, e aí o culto, a reverência que se deve ter quando do momento do culto. E lembrando que nossa vida tem que ser um culto constante, portanto, constantemente estarmos em temor, em reverência diante de Deus. Aí o segundo tópico nos apresenta o centro do culto pentecostal. Igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Então a igreja é todos aqueles que invocam ao Senhor, faz parte da igreja de Cristo. É o centro da nossa adoração, é o primeiro subtópico, falando sobre o culto, o centro do culto pentecostal. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar em nossos cultos, por nossos cultos darmos, no caso, pelo pentecostal, dar uma ênfase, no caso, ao Espírito Santo em seus cultos, dar uma ênfase acima de Jesus. Então, o que o comentarista está colocando? Olha, algumas pessoas, opositores da obra pentecostal, costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Já salientei isso no outro momento. Alguns dizem que deve adorar a Jesus e não o Espírito Santo. Essa briga dá uma ênfase ao Espírito Santo e Jesus.
Na verdade, são questões, vamos dizer assim, pequenas e infundadas, mesmo porque se eu creio que Jesus é Deus, ao eu estar exaltando o Espírito Santo, eu estou exaltando a Jesus. Não há essa hierarquia no sentido de que um é menor do que o outro, e que se eu falo de um, o outro vai ficar triste. Isso não existe. Se de fato o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e Deus é uma pessoa, e as três pessoas são uma pessoa na Trindade, há uma unidade na Trindade, se elas são Deus, então não se sustenta eu dizer que ao estar exaltando o Espírito Santo, eu não estou ou não esteja exaltando ao Deus Pai e ao Deus Filho. Mas alguns acusam, no caso aí aos pentecostais, por dar uma ênfase muito grande ao Espírito Santo acima de Jesus. E aí o comentarista ele continua, é uma maneira sutil de chamar, no caso, os pentecostais de monatistas, que no caso aqui, vem de Montano, que era, no caso aqui, esse fundador do monatismo, que exatamente seria, no caso, considerado aqui o monatismo como sendo aqueles que dá, no caso, uma vazão, vamos dizer assim, denominados-se como pneumáticos, porque são aqui dentro da crítica, no caso, aos monatistas, ou montanistas, melhor dizendo, montanistas, há-se uma crítica que é um movimento, aí o montanismo seria um movimento denominado de pneumático, porque dá uma vazão apenas à questão do espiritual e que seria, no caso, em oposição à questão da racionalidade. Então essa seria a crítica. São, no caso, pessoas, grupos cristãos, que dariam muita vazão, no caso, à inspiração, ao sopro do Espírito, essa é a expressão, em detrimento do uso da racionalidade. Então, essa crítica é feita, no caso, a Montano, que fundou aí, no caso, o montonismo, seria exatamente que o montonismo seria essa busca, esse apego ao movimento do Espírito, à inspiração do Espírito, ao sopro do Espírito Santo, em detrimento ao uso da razão, da racionalidade. Então, segundo aqui o comentarista, aqueles que dizem que os pentecostais dão muita ênfase ao Espírito Santo e não à pessoa de Jesus, seria, no caso, uma forma sutil de chamar os pentecostais de montanistas por serem menos racionais e dar muita vazão à ideia do Espírito Santo. Portanto, trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito, no caso concernente aos pentecostais, pois o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada. Então, o Senhor Jesus é o centro da adoração dos pentecostais, da mensagem que eles pregam, e os crentes, eles se reúnem em nome de Jesus. Toda a igreja, os pentecostais, eles se reúnem em nome de Jesus para adorar o Deus Trino, apesar dessa questão da busca e da manifestação do Espírito Santo. Então, aqui, o que é posto aqui é que se reúne exatamente como um corpo para adorar a Cristo. Essa é a proposta do pentecostal, esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós que somos, aqui ele cita aqui Filipenses 3,3, onde diz, esse é o padrão ensinado nas Escrituras, aí, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não conforme a carne, mostrando aqui a adoração em espírito e não uma adoração apenas com rituais, aí no caso mosaico. Aí o segundo tópico da lição, aí no primeiro subtópico nós vemos o centro da adoração, que é o Deus Trino, aqui o que está posto. O culto é um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina, a comunhão cristã de Corinto, nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante, não era monótono, não era entediante, e nem consistia num pregador, aqui segundo o comentarista, falando
para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica e de compartilhar e de receber. Os crentes não eram espectadores, mas eram participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Esse tópico ele é assim, importante dentro do âmbito pentecostal, que vai mostrar exatamente a identidade do culto pentecostal, que é um culto dinâmico, que é um culto participativo, é uma liturgia na qual os membros têm o direito de participar, de testemunhar, de cantar, de orar. Essa é a ideia aqui do culto vibrante, dinâmico, o culto pentecostal, nada contra o culto tradicional, no caso mais, vamos dizer assim, ortodoxo, nada contra, mas aqui a ideia é expor a linha pentecostal quanto à forma de culto, e mostra aqui que na instrução paulina, os dons espirituais, por exemplo, não eram uma experiência restrita apenas à liderança, mas à igreja, os irmãos, de modo geral, eles participavam, mesmo porque aí o verso da leitura bíblica em classe, o verso 26 diz: que fareis, pois, irmãos, referindo a todos os irmãos, quando vos ajuntais, que não está falando da liderança, está falando dos irmãos de modo geral. Quando vos ajuntar, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, etc. Então Paulo está o quê? Disciplinando a essa igreja para que todos não falassem ao mesmo tempo em língua, não profetizassem, mas que houvesse uma disciplina. Então, mostrando que o culto que Paulo está referindo aqui da igreja de Corinto era exatamente um culto vibrante, um culto dinâmico, onde havia interação entre as pessoas e não apenas um falando, os demais tudo quieto, sem participar. Havia uma certa liturgia, vamos dizer assim, vibrante, envolvente, aqui dentro do âmbito, é claro, pentecostal. Características pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem, no caso do culto cristão, viessem da sinagoga. A liturgia nos cultos contava de oração e cântico. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos dos séculos, desde os tempos antes dos séculos até a consumação do século. Aqui mostra que a liturgia dos cultos constava de oração, constava de cântico, e mostrando que o louvor e a adoração a Deus, isso já é uma prática mesmo antes dos séculos e até a consumação dos séculos. É interessante essa proposição, essa afirmação, que nós temos, por exemplo, o comentarista cita aí o livro de Jó, para mostrar essa adoração mesmo antes dos séculos. Jó capítulo de número 38, Jó 38, o verso de número 7, diz o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui fala desse louvor, do júbilo, do louvor, da adoração. Quando da criação, aqui fala dos filhos da alva, Deus chamando Jó a discursar, a debater com Jó, mostrando aquilo que existia antes que o homem existisse, antes que o mundo existisse. E aqui, ao mostrar, ao trazer a Jó, ao apresentar a Jó esse cenário anterior à existência do próprio mundo criado, da natureza do próprio homem, mostra as estrelas da alva, que é uma referência aqui aos anjos, que eles já rejubilavam, os filhos de Deus adoravam a Deus. E aqui o comentarista ele vai apresentar que a ideia da adoração e do louvor a Deus como parte da adoração, isso já existia antes da fundação do século e haverá na consumação do século também, aí segundo Apocalipse, capítulo 7, verso 9 de Apocalipse 7, 9, quando nos diz o seguinte, Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas vi e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, e de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestes brancas e com palmo nas suas mãos, e o verso 10, e clamavam em grande voz, ou seja, clamavam, era um cântico, era um louvor, clamavam dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Então, mostrando que a adoração, o louvor a Deus, é algo que existia antes da fundação do mundo e existirá também na consumação de todas as coisas, na consumação dos séculos. Portanto,
A leitura, além do louvor, aí, da adoração, a leitura e a exposição das Escrituras Sagradas aparece como elementos do culto cristão em outra fonte paulina, em 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 4, verso 13. Persiste em ler e exortar. Aqui Paulo fala de Timóteo da questão da leitura em público, que Timóteo deveria persistir em ler em público, já que todos não tinham acesso ali, num caso, a um manual, a um texto, que ele deveria persistir e ler, num caso, em expor as Escrituras Sagradas. Portanto, que nós temos aqui que essa instrução é, claro, uma referência à leitura pública, também fazia parte do culto, além do louvor, da leitura, as ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. A ideia de ofertar a Deus também faz parte do culto. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo de número 26, o verso de número 10, diz assim: Eis que agora trago as primícias do fruto da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Mostrando essa ideia das ofertas, que já havia lá desde os tempos bíblicos. Também aí em 1 Coríntios 16, aqui um texto agora no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 16, verso 1. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não faça coleta quando eu for. Então fazia parte ali do culto também a ideia da coleta. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. É um texto muito importante e que vale a pena, no caso, nós refletirmos. 2 Coríntios 9, verso 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é um texto clássico para mim, que mostra a ideia aqui da contribuição, que é, no caso, inclusive, um ponto aqui discutido, e muitos já discutem. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, a ideia da questão do dízimo, aqueles que condenam a prática do dízimo. E aí muitos condenam, e há, no caso, uma forte defesa, que o que de fato é apresentado na Bíblia, aqui no Novo Testamento, é a ideia da contribuição voluntária, que está além de estar taxando porcentagem como se fosse uma espécie de imposto. Então, alguns tomam por base aqui essa instrução de Paulo aqui aos Coríntios, que de fato a contribuição ela deve ser feita, como diz aqui o texto, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Então, se é segundo o que tiver proposto no coração, então aqui não fala de uma percentagem, não estipula uma quantidade, e ainda diz que essa contribuição ela não deve ser com tristeza, não, eu tenho que fazer isso, e nem por necessidade, eu tenho que fazer, eu tinha tanto compromisso, mas eu terei que fazer isso, é necessário que eu faça isso. Mas diz exatamente que cada um, a ideia de contribuir aqui, ela está tomada com a questão da voluntariedade. Porque o texto diz, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, porque Deus ama ao que dar com alegria. Então a ideia aqui, que prevalece no texto aqui, é exatamente da liberalidade. A liberalidade seria a ideia aqui do texto. Não vou entrar assim, em grandes discussões, mas o que o texto está apresentando aqui é que a oferta era uma prática tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e fazendo essa ressalta que Paulo instrui que cada um deva contribuir segundo o que propôs no coração, não com tristeza, não por obrigação, não por necessidade, mas que isso seja feito com liberalidade, que seja feito com alegria, porque Deus ama ao que dar com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o objetivo delas é levantar, no caso, é levar a obra de Deus enquanto a igreja estiver aqui na terra. Então, o objetivo, no caso das ofertas, o culto como um todo é uma forma de você estar, vamos dizer assim, servindo a Deus, adorando a Deus, enquanto aqui nós
estivermos com todos os elementos pertencentes, vamos dizer assim, ao culto, e aqui mais específico aqui ao culto pentecostal. E aí o terceiro e último tópico nos apresenta como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Aqui, é claro, o comentarista vai falar mais especificamente da igreja pentecostal, e aqui da igreja, no caso, a qual a lição aqui também, a editora, que é a CPAD, da Assembleia de Deus, ele vai falar mais especificamente da liturgia assembleiana, pentecostal e assembleiana. Bem, as reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas, temos cultos públicos, chamados por muitos como os culto da família, culto de oração, de ensino, doutrina, escola bíblica dominical, ciclo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. É bem diversificada, de fato, a liturgia pentecostal assembleiana, podemos dizer assim. Aí o primeiro subtópico, nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos ou irmãs adorem a Deus com liberdade e a nenhum deles é negado, no caso, o púlpito. Todos têm oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação ou outras bênçãos. Então, a maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são milagres registrados na Bíblia que inspira e leva os irmãos a receberem a bênção. Aqui está falando mais especificamente aqui do culto, e aqui em foco o culto assembleiano, pentecostal. É claro que outras igrejas têm o mesmo modelo de culto, que é um culto mais dinâmico, mais diversificado, onde os irmãos participam, onde eles testemunham, onde eles louvam. Há muitos grupos, há muita participação, há muito envolvimento do povo. É algo plausível, é algo, vamos dizer assim, louvável, que tem no caso aí as suas vantagens, porque integra, vamos dizer, as pessoas de uma maneira mais rápida, se sentem mais, vamos dizer assim, úteis, uma comunhão, vamos dizer assim, mais dinâmica, mais calorosa. Também tem algumas coisas a se observar quanto à questão da exposição, talvez de pessoas que talvez não tenham sabedoria quando no momento da participação de um culto público, onde há pessoas visitantes, então podem ser mal compreendidas, sim. Há também essas críticas, mas no geral o que nós percebemos é que essa espécie, esse modelo de culto é um culto de fato que atrai as pessoas e que há uma participação, há um envolvimento, vamos dizer assim, maior e dinâmico da comunidade. Isso é inegável. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo Espírito Santo até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é uma adoração feita em espírito e em verdade. Ou seja, aqui Ele está colocando que esse culto pentecostal é um culto dinâmico, mas é um culto direcionado pelo Espírito Santo, com a participação de todos, e o objetivo final, não só do culto pentecostal, mas de todos os cultos, é adorar a Deus. Adorar a Deus é um culto, é uma adoração a Deus, e aí deve se respeitar cada um dentro da sua liturgia. Bem, o culto pentecostal. Nossas reuniões, aí o subtópico 2. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. A manifestação nos cultos, que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14, são reais entre nós. Por exemplo, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. É um modelo daquilo que acontece na igreja pentecostal. Nossos irmãos e irmãs entendem essas linguagens com facilidade, pois vivemos nessas mesmas experiências. Então, o que Paulo está falando aqui é um ambiente comum, vamos dizer assim, para as igrejas pentecostais. São expressões espontâneas do Espírito Santo. Veja os versos 27 e 32, o apóstolo está tratando do culto pentecostal, nós já lemos isso, esses textos, e se refere aos dons de língua, interpretação e profecia no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. O culto pentecostal é aquele culto vibrante, é aquele culto contagiante, onde de fato as pessoas, em uma medida ou outra, elas se sentem tocadas, se sentem envolvidas, emocionadas, envolvidas por aquilo que está acontecendo no ambiente. E aí a conclusão da lição nos apresenta:
O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos como num teatro ou num cinema. Antes participamos dele com cânticos congregacionais, corais, conjuntos, grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia, amém. É o modelo típico de um culto pentecostal, que por sinal é um culto maravilhoso, gostoso de se participar, como também é um culto que não tem toda, vamos dizer assim, essa vibração, essa dinâmica, essa identidade pentecostal, como também é prazeroso estar num culto onde há mais uma reflexão, vamos dizer assim, mais racional, onde há mais um tempo maior para a leitura, para o ensinamento. Também é uma forma de adoração e que também, é claro, nos eleva espiritualmente, nos enche do Espírito, nos edifica, da mesma forma também como somos edificados num culto pentecostal. Eu acho que o mais importante de todos é a finalidade do culto. Se o culto é para adoração a Deus, é para louvor a Deus, não importa se ele seja pentecostal ou se ele seja tradicional. Se o objetivo do culto é adorar a Deus, se o Senhor do culto é Deus, e se a nossa posição principal é nos colocar espiritualmente diante de Deus para adorá-lo em espírito e verdade, não importa o lugar, não importa a liturgia, desde que tudo seja feito para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale profundamente ao teu coração, que nós tenhamos o cuidado, a preocupação e que nós possamos nos dispuser para entender que nós devemos cultuar a Deus, que o culto é para Deus. Esse culto deve ser na liberdade, na direção do Espírito, e deve ser um culto que honre a Deus, que reverencie a Deus, que adore a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, oreis por nós e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.